Estamos iniciando a semana do mestrado. Olá, meu nome é Islane Martins, eu sou biomédica pela Universidade Federal de Pernambuco, sou doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Biologia Aplicada à Saúde, no LICA, na UFPE, sou mestre em Neurociências pelo Programa de Pós-Graduação em Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento pela Universidade Federal de Pernambuco. Além disso, eu sou uma Professional and Self Coach pelo Instituto Brasileiro de Coach. E se você está vendo esse vídeo, você foi uma das pessoas que se cadastrou na semana do mestrado. Durante essa semana, eu te mostrarei que você é 100% capaz de aprender a como passar no mestrado, desde que saiba fazer isso da maneira certa. Então, se você acha que ainda não passou no mestrado, porque não estudou nas federais, não tem pós-graduação, ainda está no início da graduação, não sabe nada de inglês, não tem uma peixada, um orientador, sabe, lá de dentro, está sem estudar há muito tempo, ou qualquer outro motivo, eu vou te mostrar como isso, em 99% dos casos, não é verdade. Independente se você não sabe de nada, independente se você não sabe nem por onde começar, ou nem saiba como se escreve um pré-projeto, nem como se argumenta o pré-projeto com a banca examinadora. E se você já estudou, mas não teve o resultado que esperava, eu vou te mostrar exatamente o que você precisa fazer para passar de uma pessoa que sabe zero sobre passar no mestrado para uma pessoa completamente pronta para passar no mestrado, de maneira mais rápida e efetiva possível. Isso sem baboseira nem conversa fiada que não dão resultado nenhum. Eu sei que isso pode parecer muito bom para ser verdade, mas o que eu vou passar para vocês é o resultado da minha experiência pessoal com mestrado, doutorado, viagens internacionais, 5 prêmios nacionais e estaduais, vários artigos publicados e das diversas pessoas que eu já ajudei a passar no mestrado e ganhar prêmios também em congressos. De fato, se você implementar tudo que eu vou te ensinar, você pode acabar igual a muitos dos meus alunos, que depois de pouco tempo de estudo ficaram simplesmente espantados com a eficiência dos métodos que eu passei para eles. Só para você ter uma ideia, dá uma olhada rapidinha. 2 alunos meus falaram da minha assessoria. Oi pessoal, aqui é a Marília, eu sou aluna da Fundação Islane Martins e eu quis compartilhar um pouquinho de vocês, da minha experiência, de como foi ser aluno da Islane. E no ano de 2017 eu tenho uma vida, meu currículo é todo voltado para a área corporativa, para a área comercial, para a área de vendas. E em determinado momento da minha vida eu decidi que gostaria de fazer um mestrado, que seria importante para a minha carreira, porque estava me programando para dar aulas, para ser professora dessa área acadêmica. E conheci a Fundação Islane Martins através de um curso que a Islane ministra de escrita científica, que era um assunto que eu queria conhecer, porque eu precisava escrever artigos, publicar, e eu não tinha esse hábito, isso não fazia parte da minha rotina. Então, eu conheci a Fundação e para começar mesmo do zero. Então, fazia muito tempo que eu tinha escrito a minha última monografia da pós-graduação que eu tinha feito. Então, não tinha o hábito de escrever, não tinha essa habilidade. E aí, conheci a Islane no curso e eu gostei muito da forma como ela se colocou no curso. Foi um curso durante um dia inteiro que ela faz. E eu me interessei, eu digo, nossa, ela falava com muita segurança, ela falava, explicava do sucesso dos alunos dela com muita firmeza. E eu me interessei. E aí, entrei em contato com a Islane, passei a ser aluna dela, aluna pessoal, né, que a gente tinha os encontros nas datas e horários marcados, e a partir dali eu comecei a delimitar o tema, escolher o curso que eu queria fazer a seleção, pegar o edital, fazer a preparação de acordo com o edital, e ela começou a me ajudar e começou a me mostrar
mostrar que era possível. Até para mim, que não escrevia artigo, que não tinha esse hábito, me preparar para uma seleção de uma federal rural. E a gente começou aquele período de preparação. Escrevemos o nosso pré-projeto de pesquisa no Congresso Administrar, que é um dos maiores congressos de administração do Brasil, que aconteceu em Fortaleza, em novembro de 2017. E o pré-projeto foi aceito, né? O projeto que a gente transformou em artigo no formato do Congresso foi aceito. Lá eu fiz a apresentação oral e o trabalho foi muito elogiado. E, inclusive, ganhou o prêmio, ficou entre os 4 melhores projetos do Congresso inteiro. O Congresso que tinha para mais de 3.000 inscritos. Tinha muitos trabalhos e o nosso ficou entre os 4, se destacou. Então, assim, isso é a prova de que, que você é capaz, que eu fui capaz de fazer isso, né? Depois de tanto tempo sem escrever. Então, uma boa orientação, uma boa professora, ela sempre do meu lado, sempre acreditou muito em mim, sempre me deu muita força, mesmo quando parecia que não ia dar, que não ia sair, que o prazo ia vencer, que a gente não ia conseguir, quando parecia que ia dar errado. Ela sempre me apoiou e me ensinou. Então, o que eu aprendi com a Slane, eu até já compartilho um pouco com os meus alunos, já coloquei na minha vida toda a metodologia, toda a seriedade do trabalho dela, toda a credibilidade que ela tem, eu ressalto e gravo aqui espontaneamente para vocês, para que mais pessoas venham conhecer o trabalho dela e venham atingir resultados como eu atingi. Então, a gente teve o artigo publicado, premiado, e consegui a seleção, fui aprovada na seleção do mestrado, e só começa agora em março, já vou ser uma mestranda, já sou uma mestranda, graças a essa ajuda da Fundação Slane Martins. Então, foi fundamental, e eu continuo aluna, já estamos trabalhando em novos projetos, e é isso, só meu coração, é só gratidão à Slane e à equipe dela por tudo que fizeram por mim, e a minha ideia é continuar e compartilhar para que todo mundo tenha acesso a esse conteúdo, a essa professora maravilhosa e tenham objetivos atingidos, metas alcançadas, superadas e tenham bons resultados assim como eu tive. Um abraço para vocês. Bom dia, pessoal. Meu nome é Drailton Ferreira, sou formado em Direito e Matemática, pós-graduado em Penal e Processo Penal e atualmente eu passei no mestrado em Direito na Universidade Federal de Pernambuco. E eu tive a ajuda excelente da nossa amiga Slane Martins, essa pessoa que está nos direcionando na elaboração de artigos científicos, tese, TCC e dissertação. Espero que vocês a procurem para lapidar os conhecimentos de vocês no tocante à elaboração metodológica dos trabalhos científicos. Abraço, tudo de bom. Eu sou Slane Martins e eu sou um pouco como você. No momento, eu queria passar na seleção do mestrado, só que eu nem sabia em quantas fases poderia acontecer a seleção. Não tinha clareza de qual programa de mestrado eu ia seguir, nem a linha de pesquisa. Eu senti uma frustração de não saber escrever artigo. Eu tinha certeza que eu era absolutamente incapaz de sintetizar meus pensamentos para elaborar um projeto e tirar ele do papel. Menos ainda o que dizer diante da banca sobre a defesa do meu projeto e mais, o que é que a banca queria? O que é que ela estava querendo naquele exato momento em uma pessoa que está se candidatando ao mestrado? Daí eu cheguei a uma conclusão. Não há possibilidade para eu passar. Porque eu não tenho iniciação científica, eu não publiquei artigos, eu me sentia inferior aos demais candidatos. E com poucas ou nenhuma chance de passar na seleção. E para completar ainda mais, me sentia inferior, incapaz de fazer a prova de idiomas para a seleção de mestrado. Na época da graduação, eu não tinha coragem de fazer a prova, por medo da nota do meu currículo, vergonha do meu inglês, por isso eu passei 3 anos sem me preparar para a seleção. Mas aí, numa quarta-feira, às 19h45 da noite, no ano de 2013, uma amiga chamada Clara me liga. Eu estava na sala do pré-vestibular para tentar outra faculdade, pois para mim o mestrado era incogitável. E sim, ela acabou me convencendo a fazer a seleção. Veja só o que aconteceu. Ela me ligou e eu atendi o celular escondida, porque eu estava na primeira fila da aula de Química, com medo de levar o maior fora do professor. Para ela sair do meu pé logo e eu desligar rapidamente o telefone, eu aceitei fazer a seleção de mestrado, depois de 40 segundos de conversa. E eu dizendo que não podia, e ela lá insistindo. Certo,
Eu não sabia de nada. Daí ela me ajudou a fazer meu pré-projeto de mestrado, que eu nem sabia para onde ia. Estava com medo, com dúvidas. E para falar a verdade, o projeto nem ficou bom. Mas eu me inscrevi mesmo assim. Ufa, passei. Que dias terríveis para mim foram os dias da seleção de mestrado. Mas no final deu certo. E se eu passei na seleção naquelas condições, qualquer um pode passar. Eu via muitas pessoas desesperadas na seleção. E passados 2 anos eu terminei o mestrado e passei no doutorado. Com alguns meses depois, eu via que as vagas estavam sobrando. E aí eu tive a oportunidade de conversar com dezenas de alunos do mestrado e com dezenas de professores. Mas ainda existiam muitas dúvidas dos alunos de como passar no mestrado, e isso me intrigava. Será que a minha documentação está correta? Pensa a maioria dos alunos. Será que meu currículo é bom? Será que eu vou fazer uma boa prova específica? Será que eu vou passar no inglês ou na prova de idiomas? Será que meu pré-projeto está bom? O que eu digo para a banca? Será que devo desistir de tentar? Faço seleção em mais de um lugar para garantir uma vaga? Todas essas dúvidas ficavam na minha cabeça. E com isso, eu fui aos poucos me apaixonando pelo processo de aprendizagem de como passar no mestrado. Mas, voltando no tempo, os 2 anos se passaram. Eu defendi no meu mestrado, obtendo a nota máxima com honra e louvor. E eu continuei desenvolvendo muito os métodos para os meus futuros alunos passarem no mestrado. Lendo muito, conversando com muita gente e finalmente, quando eu me formei, eu comecei a dar aula de escrita científica, porque eu queria passar para frente tudo aquilo que eu tinha aprendido. Foi aí que eu comecei a ajudar pessoas. Entre o período do mestrado e doutorado, eu ajudando alguns meses ajudando pessoas, foi quando eu passei na seleção de doutorado. E aí eu descobri que todos os alunos estavam perdidos, sem saber para onde ir. Os alunos, antes de entrar na seleção do mestrado, não sabiam o que fazer. E eu via tudo aquilo. E eu queria ensinar o que realmente funcionava para os meus alunos passarem no mestrado de verdade. E não ficar ensinando um monte de regra desnecessária, dando uma tonelada de artigo para eles lerem, que eles nem entenderiam e iriam esquecer em 1 semana ou menos. Só que aí aconteceu o seguinte. Eu podia fazer um concurso e ser professora da UFPE, mas isso não me satisfazia. Então, um dia eu decidi dar um basta nisso e ensinar de forma que os meus alunos tivessem a garantia de saber se preparar e escrever seu artigo de pré-projeto de mestrado, porque eu sabia que isso era algo muito bom, para não ser passado para frente. E eu comecei a fazer isso no meu Facebook e no meu Instagram, que muitos de vocês já devem conhecer. Depois disso, eu dei um curso para um grupo fechado de pessoas que durante 2 semanas seguiram estudando as minhas orientações e os meus métodos. E os resultados que eles tiveram foram incríveis. As pessoas saíram extremamente satisfeitas porque o nível de conhecimento acadêmico delas deu um salto enorme em pouquíssimo tempo. E isso foi a prova final de que o meu método realmente funciona. Bom, mas agora você deve estar se perguntando, que método é esse? Só que antes de eu te mostrar que método é esse, eu vou te mostrar uma coisa que talvez seja até mais importante do que o próprio método em si. Eu quero que você pense se você já fez alguma dessas coisas, tá bom? Então, vamos lá? O que eu vou te mostrar é o porquê você não passa no mestrado. E por que eu vou te falar isso? Porque tem várias coisas que limitam o nosso aprendizado. Tem várias coisas que a gente faz todo dia que mais prejudicam do que ajudam a gente a aprender a como passar no mestrado. E isso
vai te desmotivando e você começa a achar que a culpa é sua, que você não tem o jeito para aprender a passar no mestrado, entre outras coisas que passam na sua cabeça. Por isso, é muito importante você saber o que não tem que fazer para que você não fique batendo com a cabeça na parede, nem ficar meses ou anos estudando de uma maneira que não funciona. Então, vamos lá? Vamos ver como você não passa no mestrado. Como não passar no mestrado? Você não passa no mestrado lendo vários artigos aleatoriamente. Existe um método correto para isso. Isso provavelmente você não ouviu falar e ninguém falou disso para você. O seu artigo, na verdade, ele serve para você escrever seu projeto. Fazer artigos também te ajuda a melhorar o seu currículo, mas não é o suficiente só ler. E o pior, ler sem método. Sem saber aproveitar cada parte dele, sabe? Sem saber o que extrair dele e colocar no papel, e isso é muito importante. Ler artigo por ler não vai te ajudar em nada. E ainda vai confundir mais sua cabeça do que facilitar o seu aprendizado. Milhares de pessoas no mundo inteiro passaram no mestrado sem ler mais do que 10 ou 20 artigos. Então, a primeira coisa que você não tem que fazer é ler muitos artigos. De jeito nenhum. E se você ficar abarrotado de artigos para ler, eu sinceramente recomendo que você pare de ler artigos aleatórios e comece a fazer outras atividades, como as que você vai aprender ao longo dessa semana. Você não passa no mestrado fazendo coisas do tipo procrastinar seus estudos porque se acha inferior, achar que tem que ser bom em inglês ou qualquer outra língua para poder começar a fazer a seleção, pensar que nunca vai conseguir porque veio de uma faculdade particular. Ficar pensando que os professores têm alunos preferidos e é por isso que você nunca passou ou provavelmente não vai passar. Isso e etc. Esse tipo de pensamento é muito comum em 100% dos alunos que desejam passar no mestrado. Esse tipo de pensamento, pessoal, não serve para absolutamente nada. Quando você se sente assim, você está perdendo uma grande oportunidade de ser o que você nasceu para ser. Junto com a montanha de artigos, isso é uma coisa que você deve abandonar imediatamente da sua rotina. E você não estará perdendo nada. Pelo contrário, você vai ganhar tempo e energia para estudar de uma maneira que realmente funciona. Não adianta você ficar com medo da prova e achar que tem pessoas melhores do que você, porque isso não é verdade. Ficar se menosprezando também não funciona. Porque a cada técnica minha aprendida, você ficará cada vez melhor. E se você estar com medo de tentar a seleção, para poder, com esse pensamento, ficar aí estagnado onde você está, pare com isso agora. Você pode passar no mestrado. Agora, vamos para a última dica, porque você não passa no mestrado. E essa é bem polêmica. Você não passa no mestrado porque você não sabe construir o seu currículo. Não sabe o que escrever no pré-projeto de mestrado. Não sabe o que dizer, o que os professores querem ouvir. E agora deve estar todo mundo assim, mas como assim? Vê, é o seguinte, pessoal. Construir o seu currículo, saber o que escrever no pré-projeto de mestrado e saber dizer o que os professores querem ouvir é a consequência de praticar todos os meus métodos e também o resultado do seu aprendizado. Depois que você passar pelos meus módulos de como fazer a sua documentação, como elaborar e melhorar o seu currículo, a escrita do pré-projeto do mestrado, como responder as provas específicas, como defender o seu pré-projeto e como se preparar para a prova de idiomas, naturalmente você já se sairá muito bem na seleção. E é claro, você vai ter que estudar e colocar tudo que eu ensino em prática. Colocar minhas técnicas em prática é o que realmente te leva para o próximo nível de aprendizagem. Quando você saiu do ensino médio, o ensino fundamental para o médio, você aprendeu que tinham
cronograma de estudos a executar e um jeito para estudar cada matéria. No mestrado, você tem apenas que colocar as minhas dicas em prática. E o que eu te ensino, eu te garanto, que você não vai encontrar em lugar nenhum. Por isso que os meus alunos ficam fascinados. Se você for tentar a seleção sem meus métodos, você vai sofrer muito para passar. Se você conseguir passar, lembra que está todo mundo lá sem saber o que fazer para passar na seleção? Então, antes da assessoria científica, você talvez esteja aí sem saber em quantas fases poderia acontecer a sua seleção de mestrado. Você sente a frustração de não saber escrever artigo. Você se sente incapaz de sintetizar seus pensamentos para a elaboração do projeto. Você não sabe o que dizer diante da banca sobre a defesa do seu projeto. O que a banca procura, sabe, de uma pessoa que está se candidatando ao mestrado? Também tive essa dúvida. Você acha que não há possibilidade de passar por não ter feito uma mentoria, uma iniciação científica, publicar artigos? Você se sente inferior aos demais candidatos e com poucas ou nenhuma chance de passar na seleção. Você não tem clareza de ideias de qual programa de mestrado seguir, qual linha de pesquisa seguir. E, além disso, você se sente incapaz de fazer a prova de idiomas para a seleção de mestrado. Para você entender a seleção, você precisa saber que ela se divide em 6 etapas. A primeira etapa é a entrega da documentação, a segunda etapa é a elaboração do currículo, a terceira etapa é a escrita do pré-projeto de pesquisa, a quarta etapa são as provas específicas, a quinta etapa, prova de idiomas, e a sexta etapa, como defender o seu projeto. Essas fases elas podem mudar a ordem na qual ela vai ocorrer na sua seleção, porque isso varia de edital para edital. Veja, para você escrever seu artigo, você precisa pegar um artigo bom na área e fazer exatamente no mesmo modelo. Você precisa também dizer à banca detalhes da sua metodologia de trabalho. Isso faz toda a diferença na hora deles lhe aceitarem. Dentre outras coisas que vamos aprender no decorrer do curso, você vai deixar de lado a montanha de livros e artigos e saber os macetes da seleção de todas as etapas da prova, gerando muito mais resultado. Bom, gente, agora que vocês aprenderam o que vocês não devem fazer para passar no mestrado, a gente vai começar a falar como estudar para a seleção de mestrado de forma eficiente. Te falando os métodos que realmente dão resultados. E antes de fechar esse vídeo, não esquece de deixar sua opinião aqui embaixo na área de comentários, dizendo o que você achou dessa primeira aula, o que você aprendeu, se você se surpreendeu com alguma coisa, se você ficou com alguma dúvida. Vai lá, porque a área de comentários aqui embaixo é o espaço de comunicação. Então, vai lá, deixa o teu comentário, a tua opinião, a tua pergunta, porque com isso a gente vai, aos poucos, criando uma comunidade de pessoas como você, que estão interessadas em como passar no mestrado. Até nossa próxima aula!